O que nós falamos ao longo da aula toda? Primeiro, nós mencionamos as nuvenzinhas no horizonte e hoje nós começamos a tentar desanuviar uma delas, né? Que é exatamente que começou com o problema da radiação térmica dos corpos e com a inovação, com a ideia inovadora do Planck para tentar explicar aquela curva do espectro de corpo negro, né, da radiação de um corpo negro. E a introdução pela primeira vez, na realidade, de um conceito de que a energia dos osciladores da parede não podia ser qualquer, mas que existiam alguns valores apenas acessíveis, então estados quantizados de energia para os osciladores da parede, e que a emissão e a absorção da luz se dê na forma de quanta de luz, Hν, de energia Hν. E aí aparece a primeira vez a constante de Planck. Depois, 5 anos mais tarde, Einstein, usando a ideia do Planck, do quantum de luz, para explicar o efeito fotoelétrico numa fórmula simplíssima do ponto de vista matemático, mas muito complicada do ponto de vista conceitual, porque é um salto no seu entendimento da radiação eletromagnética. Você está fazendo a interação de um quantum de luz com um elétron do metal. Então, a energia de um... Sim, o elétron não pode absorver 1/3 de quanta, tá? Eu falei isso, vou repetir mais uma vez. Tá? Não pode absorver metade de um fóton. Né? Não tem essa ideia. Então, Hν, uma parte é usada para a função trabalho, para arrancar o elétron do material, e o resto é usado para o elétron sair do metal, sair com a energia cinética dele. Então, é simples, a expressão é muito simples. E aparece, então, de novo, o conceito de quantum de luz que já tinha aparecido na radiação do corpo negro, a frequência ou o comprimento de corte, da ideia de que você não tem efeito fotoelétrico abaixo de certas frequências. Lembrem-se sempre do holofote do campo de futebol. Pode colocar um holofote com uma intensidade máxima. Se não tiver frequência, se a luz que está iluminando não tiver a frequência acima da frequência de corte, nada acontecerá, não haverá emissão de fotoelétrons. Então, frequência de corte, comprimento de onda de corte e a ideia do potencial de corte, que é a DDP, que barra até mesmo os elétrons mais energéticos que são emitidos no efeito fotoelétrico. Depois, Compton. Os 3 ganharam o prêmio Nobel. Compton com espalhamentos de raio-x em alvos de carbono, grafite, mostrando que a radiação espalhada consistia de radiação igual à radiação incidente e de radiação lambda-linha pouquinho maior do que a radiação incidente dado por essa fórmula, que ele deduziu usando meramente conservação de energia, conservação da quantidade de movimento de uma colisão entre um fóton e um elétron. Bolinha de bilhar. Essa constante aqui, na frente, tem um nome, então, comprimento de onda Compton do elétron. E, por último, a ideia de chamar um quantum de luz de fóton só foi realmente esse batismo, o registro no cartório do nome fóton, só foi feito muitos anos posteriores, né? Não foi absolutamente imediato. E se vocês se sentirem desconfortáveis em não saber, puxa vida, mas a luz é onda ou a luz é partícula? Na realidade, a luz é uma coisa muito mais complexa do que qualquer um dos dois. O que nós estamos fazendo é usar um modelo de onda ou um modelo de partícula, né? Como 2 modelos, 2 descrições, vamos dizer assim, complementares. Né? É a mesma coisa, só que a entidade é mais complexa. Eu dei um exemplo hoje de manhã que ficou meio gozado, mas eu falei assim, vamos supor que vocês querem descrever a Carola, né? Então, vocês vão falar, Carola tem uma cabeça, tronco e membros, ela tem cabelo loiro, olho azul, e é gorda, ou é baixa, ou é alta. Aí vocês começam a me descrever do ponto de vista físico, né, externo, o que vocês estão vendo. Isso é a Carola? Não, você está fazendo um modelo simplificado do que é a Carola.
Por outro lado, você pode falar assim, bom, aí começar com as minhas características pessoais, não externas, mas internas. Falar, uma pessoa falante, ela, sei lá, aí vocês começam com as características. Mas eu também não sou aquilo, sou uma coisa mais complexa. Então, de certa forma, quando você quer descrever uma entidade, como no caso a luz, ela é complicada e você está usando esses modelos como simplificações. Né? Tanto o modelo de onda é uma simplificação que não dá conta de descrever a luz em todas as situações, quanto o modelo de partículas também é uma simplificação, é uma descrição que você está fazendo através de um modelo. Tá? Muito bem. Então, como é que hoje a aula é um pouco no sentido de vocês verem essa complementaridade desses dois modelos. Né? Como é que a gente vai conseguir entender, por exemplo, os experimentos que nós fizemos ou que nós discutimos a respeito de difração ou de interferência, pensando em termos de fótons. Né? Nós começaremos aqui nossa discussão com um reles exemplo, que é o famoso experimento da dupla fenda do Young. Então, como é que nós imaginávamos? Tinha uma fonte de luz monocromática enviando uma onda plana que incidia num anteparo, vocês estão vendo o anteparo na transversal. O anteparo tem duas fendas, cada pontinho da fenda vai funcionar como uma nova fonte de uma frente de onda, e as duas frentes de onda, aquelas que se originam de cada fenda, vão passar a interferir. E se você olhar longe num anteparo, o que você vai ver? Você vai ver uma sequência de faixas escuras e claras. Né? Tá aqui, equidistantes. O que eu estou simbolizando com essas ondas é exatamente o que eu estou vendo aqui. Máximos de intensidade, então esses picos que vocês estão vendo na representação são máximos de intensidades que corresponderiam às faixas brilhantes aqui. E os mínimos, né, onde não tem intensidade nenhuma, correspondem às faixas escuras. Muito bem. Suponham vocês que eu ponha um detetor agora aqui, né, e queira repetir esse experimento e explicar isso aqui do ponto de vista de fótons chegando. Né? Como é que eu entendo esse experimento em termos de fótons? Em termos de onda, eu até consegui entender. Porque o que eu fiz? Para saber se chegava aqui, por exemplo, se aqui é um ponto de máximo ou de mínimo, eu fui calcular como é que estavam as fases das ondas provenientes das duas fendas para aquele ponto no anteparo e ver se, muito bem, se a diferença de caminho é um múltiplo inteiro de comprimentos de onda, então vai chegar crista com crista e vai dar uma interferência construtiva, eu vou ter um máximo. Ou, né, vice-versa, se tiver um número ímpar de comprimentos de onda, de diferença de caminho, eu vou chegar a uma crista de uma fenda e um vale de outra e eles vão se cancelar. Então foi isso que eu pensei, foi assim que eu descrevi o que eu estava vendo, os máximos e os mínimos em termos de diferença de caminho, para ver se dava uma interferência construtiva ou destrutiva. Mas e em termos de fótons? Né? E em termos de fótons, como é que eu vou imaginar isso aqui? Eu vou imaginar do seguinte tipo. Pensem num detetor, por exemplo, né, um detetor imaginário, que eu vou correr aqui ao longo do meu anteparo, e suponhamos, por um momento, que esse detetor faça tac, 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 toda vez que chega um fóton. Né? Então, se eu for varrendo esse detetor ao longo do anteparo, o que vai acontecer? Vai haver uma região onde não chega nenhum fóton, então meu detetor não faz tac nenhum, está lá quietinho. Aí eu vou mexendo, ele vai fazendo um número maior de tacs, dizendo para mim, olha, estão chegando mais fótons naquele lugar. A hora que estiver no máximo da faixa brilhante é onde tem o maior número de fótons chegando. Aí eu continuo varrendo até chegar no próximo, não vai ter de novo nenhum. Bem, para eu saber realmente se essa interpretação está correta ou não, eu tenho que refazer esse experimento com uma lâmpada bem fraquinha. Né? Porque normalmente o que eu faço, por exemplo, com uma lâmpada de 100 watts, que é uma lâmpada caseira, igual a que a gente tem em casa,
100 watts de potência, o número de fótons que a lâmpada está soltando é enorme, enorme. Então, vamos supor que eu pego uma lâmpada bem fraquinha, né? Bem fraquinha, que ela está soltando, digamos, 1 fóton por segundo. Esse fóton então, vem vindo 1 fóton por segundo, ele vai chegar em algum lugar do anteparo. Eu não sei onde ele vai chegar. Mas, para eu saber, eu ponho o meu detetor em algum lugar, ele vai chegar, em outro lugar, não. Então, isso é o que eu estou representando aqui. Né? Pegar um feixe intenso, eu tenho muitos fótons chegando no anteparo. O meu detetor aqui, por exemplo, vê muitos fótons, no caso de um feixe intenso. Num feixe pouco intenso, eu vou jogar um fóton por vez e ele vai chegar em algum lugar do anteparo. Então, de certa forma, o que eu tenho é o seguinte: no lugar dos máximos de interferência, olhando do ponto de vista de onda, é onde eu vou receber o maior número de fótons. O ponto é o seguinte: o ponto é que eu não vou poder dizer aonde que esse fóton que veio, passou pela dupla fenda, onde que ele vai bater no anteparo. Eu apenas posso dizer para vocês a probabilidade dele chegar em algum lugar. Então, por exemplo, vamos voltar aqui. Né? No lugar onde tem um mínimo da interferência, a probabilidade de chegar fótons é muito baixa, é perto de 0. Aqui, onde está brilhante, chegaram mais fótons, então a probabilidade é maior. Então, eu estou interpretando ao longo do tempo como é que vão chegando os fótons no anteparo, e eu tenho uma probabilidade de o fóton chegar ao longo desse anteparo. É isso que eu tenho. Se eu tentar, porventura, saber se, vamos voltar aqui, se eu tentar colocar, por exemplo, vamos ver o que acontece se eu tampo uma fenda. Se eu tampar uma fenda, eu vou destruir o meu padrão de franjas de interferência. Eu não vou mais ter franjas claras e escuras. Eu vou ter simplesmente algo do tipo seguinte: se eu tiver os fótons chegando, estilizados assim nessa representação infantil, né? Pacotinhos com uma determinada frequência. Se eu tentar tampar aqui, eu só vou ver um máximo aqui de frente à fenda que está aberta. Não vai passar nada por baixo. Se eu, por outro lado, tentar tampar de cima e passar só pelo de baixo, eu vou ter essa intensidade. Mas, de novo, eu não vou ter a sequência de faixas claras e escuras. Eu não tenho mais a interferência, porque eu não tenho mais as duas fendas, né? Funcionando como duas fontes para interferirem. Então, eu só tenho a intensidade de uma fenda e outra intensidade da outra fenda. Que, aliás, é isso que você esperaria se fosse tipo bolinha, se fosse tipo partícula. Partícula não interfere. Para você falar em interferência, você tem que falar nas fases que estão casando para dar interferência construtiva, ou fases que estão descasadas para dar interferência destrutiva. Né? Mas sumiu. Se você quiser tampar uma, você não vai mais ter a sua sequência de franjas. Então, uma coisa um pouco delicada. Né? Mas o fato é, então, com o anteparo pegando um fóton por vez, eu não sei aonde ele vai chegar. Eu sei que nos lugares onde tem os picos, é provável que cheguem mais fótons. Né? Ao longo do tempo, você vai fazendo, deixa lá um certo tempo, e você vai coletando quantos fótons chegam. Na realidade, esse experimento, a primeira vez que ele foi feito foi em 1909. Né? Foi feito por um cara chamado Taylor, e ele ficou vários meses coletando, tá? Para acumular um número que desse para ele verificar as franjas de interferência. É muito interessante o experimento. Novamente, se eu quiser descobrir por onde o fóton passou, tampando a fenda de baixo, só vai passar pelo de cima, eu não tenho mais as figuras de interferência. Se eu tampar, em vez de tampar de baixo, tampar de cima, o meu pico de intensidade está aqui, mas eu, de novo, destruí as minhas franjas de interferência.
Então, o fato é que eu só posso descrever o resultado em termos de probabilidade. Onde é que o fóton vai chegar? Né? Eu tenho essa noção. E onde eu tenho uma intensidade maior de luz chegando, onde houve interferência construtiva, onde tenho mais fótons chegando. Onde eu tenho mínimos, onde eu tenho escuros, é onde não chegou fóton nenhum. Essa é a ideia. Então, o ponto, esqueçam um momento as fórmulas, o ponto que está chave está aqui embaixo. Né? Se eu somasse aqueles dois picos que tem na frente de uma fenda ou da outra, eu ainda assim não obteria a sequência de claros e escuros, claros e escuros. Né? O que eu tenho que somar alguma coisa que seja uma amplitude de probabilidade, que sejam ondas, né? Para eu poder fazer interferências, no sentido de interferências construtivas ou interferências destrutivas. Então, eu estou somando ondas, estou somando intensidades. Na realidade, nós vamos ver ao longo da aula que eu estou somando amplitudes de probabilidade e não somando intensidades. Agora vem a parte legal da aula. Né? Agora que vem a parte legal e a parte nova. É muito legal. Porque, vejam bem, do ponto de vista, nós estávamos falando de radiação, né? Então, nós descrevemos radiação do ponto de vista de onda eletromagnética, por um lado, fizemos interferência, fizemos difração, convenci todo mundo de vocês que a luz tem, então, propriedade de onda. Ótimo, descrevi desse jeito. Aí, vim de outro lado e falei assim, olha, tem uns negócios que eu preciso descrever, algumas propriedades da luz como constituída de partículas, os fótons. Mas eis que, em 1924, o Louis de Broglie, que é este francês simpático, ele tinha um irmão que era físico. Ele mesmo, ele só escutava o irmão contando, olha, isso, escutava, se interessou. E ele lançou a seguinte pergunta. Ah, muito bem, se a luz, que a gente sempre pensou que fosse onda, tem características de onda, que eu às vezes descrevo como onda e às vezes como partícula, será que aquilo que eu estou convencido que é partícula também não pode ter um caráter de onda? Né? Tentando fazer uma coisa que é simétrica. Isso, né, lançou no mercado a ideia e deve ter sido provavelmente chamado de lunático, né? Imagina! Porque o que ele está pensando? Ele está pensando, por exemplo, num elétron, né? Pensa num elétron, uma partícula subatômica ou atômica. O que ele quer fazer? Ele quer associar ao elétron ou a uma partícula subatômica um comprimento de onda. Elétron, né? Veja, elétron tinha sido acabado de foi descoberto em 1897, é a data que a gente põe no registro do cartório do elétron, quando J.J. Thomson mediu a razão carga sobre massa. Tinha um monte de detetores que você via, assim, traços no detetor, onde que o elétron passou, e você vê um traço reto passando, ou um traço curvo, se tiver um campo magnético. Então, tinha um monte de evidências experimentais de que elétron era partícula. Então, não tinha absolutamente nenhuma evidência em 1924 que levasse o pobre que pudesse comprovar a hipótese do pobre de Broglie aí, falando assim, olha, um caráter ondulatório para o elétron. Never mind, vamos ver. Então, baseado nessa ideia, ele considerou a possibilidade da ideia de que radiação eletromagnética você pode descrever tanto como um modelo de onda, como um modelo de partícula, em determinadas situações com um modelo e em determinadas com o outro. Ele tentou fazer a parte simétrica, pensar que partículas materiais, em determinadas circunstâncias, pudessem apresentar um comportamento ondulatório. No que ele se baseou para isso? Ele se baseou exatamente nas relações do Einstein, de que a energia E é hν, ou se você não quiser hν, você põe H cortado, ômega. H cortado é simplesmente a constante de Planck dividido por 2π. É que física é um pouco preguiçoso, não quer sempre escrever o 2π embaixo, então só corta a cabeça do H. Define H cortado como H dividido por 2π. E ômega é 2π.
né? Dois π vezes a frequência. Então, o que está escrito à direita, E igual a HNI igual a H cortado ômega, e P, quantidade de movimento, H cortado K. Então, a única coisa que o de Broglie pensou, falou assim, uai, um elétron, ele tem uma energia, ele tem uma massa, tem uma quantidade de movimento. Se ele tem uma quantidade de movimento, por que eu não posso fazer a mesma ideia que o Einstein fez e inverter e associar para uma partícula que tenha módulo de momento P, um comprimento de onda, e para essa partícula, tendo energia E, associar a ela uma frequência. Né? Ninguém entendeu quando ele fez essa hipótese. Mas, então, adiantando para vocês, ele ganhou o prêmio Nobel, não fique bravo, ele ganhou o prêmio Nobel apenas em 1929, ou seja, 5 anos depois. Por que vocês acham que ele só ganhou 5 anos depois? E agora vai explicar para você por quê. Né? O fato é que em 1927, então 3 anos depois da hipótese de lançar a hipótese no mercado e ninguém entendeu o que ele estava realmente pensando, Davidson e Germer fizeram um experimento de difração de elétrons. Horas. Pensem, se você está fazendo um experimento de difração de um feixe de elétrons, esses elétrons têm que ter uma característica de onda. Ao mesmo tempo, o George Thomson, que, por sinal, era filho do J.J. Thomson, fez também um experimento no mesmo ano de difração de raio-x por cristais. Isso deve ter sido muito legal, porque vocês imaginam o seguinte, o J.J. Thomson, pai, né, mediu a razão carga elétrica dividido pela massa do elétron e praticamente descobriu o elétron partícula. Aí vem o filho e faz 30 anos depois um experimento mostrando que elétrons têm um comportamento ondulatório. Então, eu imagino a mesa do jantar como é que era, né? Porque um devia falar assim, não, é onda, não, é partícula, não, é onda, devia ser o máximo, né? Porque em família ali deve ter dado um bom bafafá. Mas isso explica para você por que ele ganhou o prêmio Nobel apenas depois da descoberta experimental, tá? Porque você podia lançar a ideia mais maluca no mercado, enquanto você não tem evidências experimentais de que aquilo faz algum sentido, não vai ganhar um prêmio Nobel, nem o de Broglie. Aliás, deixa eu prevenir vocês, se eu falar de Broglie, não é que eu fiquei gaga, é que o nome dele é de Broglie, o sobrenome dele. Então, é comprimento de onda de Broglie, tá bom? Então, no experimento do Davidson e do Germer, eles fizeram a difração de raio-x deles com um feixe de elétrons com 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, ou seja, 1 elétron-volt. Essa é a unidade de energia que é útil para você quando você está fazendo contas com partículas subatômicas. Simplesmente é muito ruim de você ficar calculando energias e carregando fatores de 10 muito pequenos, né? Considerando que a massa é 10 a menos 31, 9 vezes 10 a menos 31 quilogramas e que a constante de Planck já é perto de 6,6 vezes 10 a menos 34. Mas no caso, né, para elétrons de energia 1 elétron-volt, o comprimento de onda de de Broglie associado é 12 angstrom. E no caso do experimento de difração em cristais, foi feito com comprimento com elétrons, com um comprimento de onda da ordem de 1 angstrom, que é a ordem de grandeza do espaçamento dos planos no cristal. Então, são experimentos clássicos de ser feitos, foram feitos com luz e foram feitos também com elétron. Aliás, vocês não devem se assustar com elétrons como tendo propriedades ondulatórias. Todo mundo já ouviu falar num microscópio eletrônico. Então, você usa exatamente as propriedades de difração de elétrons, de um feixe de elétrons, da mesma forma que você faz com um feixe de fótons no caso da radiação. Tá? O problema é que é mais fácil de você, como elétron você pode acelerar, basta você pôr uma DDP, né? Você pode mudar a energia do elétron do jeito que você quiser,
simplesmente acelerando o elétron. Então, se você acelera, você aumenta a quantidade de movimento, você diminui o comprimento de onda. Então, é mais fácil de você gerar o feixe. É muito mais prático, né, para você operar. Essa figura que eu queria mostrar para vocês é um resultado experimental de um experimento do tipo do Thomson, né? E os dois também ganharam o Prêmio Nobel em 1937 pelo resultado experimental. É fazer o seguinte, é uma comparação de aqui você tem um feixe, que pode ser ou de elétrons ou de fótons, o resultado aqui está para fótons e um feixe de raio-x, né, comprimento de onda da ordem de Angstrom, e elétrons com comprimento de onda correspondente. Então você manda um feixe, passa numa folha fina de ouro e projeta a figura de difração no anteparo. E você vê, quer dizer, era para ver, mas a figura está um pouquinho oval, mas é por causa da tela, tá? Você vê círculos, e esses círculos são exatamente análogos no caso da difração de raio-x pela folha, ou no caso de elétrons, porque os comprimentos de onda aqui são correspondentes. Então você vê os mesmos máximos, a mesma sequência de máximos e mínimos que você vê com o raio-x, você vê com os elétrons, refletindo então a estrutura do que espalhou os elétrons, o feixe de elétrons, né? Então, os resultados são exatamente compatíveis para fótons na faixa de raio-x e para elétrons. Aqui, esse brilhante que está aqui, que foi posto um anteparo, é simplesmente porque você está pegando o feixe direto, tá? Tem que bloquear o feixe direto que está passando. Então, partículas também têm propriedades de onda. Vocês percebem que há uma dualidade, né? Os dois modelos são úteis para vocês. Você pode descrever a radiação eletromagnética ou você pode descrever elétrons, e você, necessariamente, em algumas situações, você tem que recorrer para o modelo que não é o que você está pensando. Então, pensar em partículas, nem sempre você vai conseguir explicar ou descrever um resultado experimental pensando em partícula como partícula. Tem hora que você precisa apelar para um modelo ondulatório para aquelas partículas. Então, é um caráter complementar para você descrever aquela entidade, seja ela luz, seja ela partícula. Os dois modelos repousam naquilo que a gente intui. Tá? Tanto o modelo ondulatório quanto o modelo de partícula são modelos que, para nós, são mais intuitivos. Mas o fato é que um elétron é uma coisa mais complicada do que simplesmente uma partícula, né? Não dá para pensar em termos só de partícula. Tem situações em que você precisa usar o modelo ondulatório para descrever. E vice-versa, né? Vice-versa para o caso da radiação eletromagnética. Tem horas que eu preciso pensar na radiação eletromagnética constituída de fótons. Não tem jeito. Então, novamente, vamos repetir o mesmo experimento, né? Os experimentos de difração eletrônica com os pacotinhos. Faz exatamente, é o mesmo desenho, o mesmo tipo de fenômeno. Eu vou botar o detetor aqui. O detetor, a hora que passar por um mínimo, não dá sinal nenhum. A hora que passar por um máximo, suponha que ele faz tac, 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 então está chegando mais elétrons. Da mesma maneira como nós fizemos por fóton. Aliás, é a mesma figura, né? Novamente, corpúsculos clássicos, eles deveriam passar ou por uma fenda ou por outra. Você iria ter a intensidade de uma fenda, dos que passaram por uma fenda, a intensidade que passou por outra fenda, e você esperaria o resultado final como uma soma de intensidades, né? No entanto, não é isso que você vê, né? Não é uma soma de intensidades, é uma soma de alguma outra coisa que está interferindo de modo a dar interferência construtiva ou interferência destrutiva e resultar na sequência de máximos e de mínimos aqui. Então, de novo, um fluxo muito intenso, está lá, você vê onde os fótons estão chegando. Se for intenso, aonde está um máximo, chegam mais... desculpa, agora não é fóton, agora é elétron. Chegam mais elétrons, né? E nos lugares onde não tem nada, onde tem uma faixa escura, simplesmente não estão chegando elétrons. Então, a probabilidade de você observar um elétron, ela está oscilando aqui. Uma hora ela é máximo, depois passa para um zero, máximo, um zero, tá? Uma sequência de faixas claras e escuras. Eu não sei se eu pegar
Agora, um feixe pouco intenso, eu não sei aonde o elétron vai chegar. Da mesma forma que eu não sabia onde o fóton ia chegar. Se eu puser um detetor aqui, bom, eu sei dizer qual é a probabilidade desse detetor detetar elétrons naquela posição. Mas eu não sei se ele vai detetar. Eu vou ter que esperar um certo tempo para acumular elétrons e dar os máximos e os mínimos. Sim. Quando você vai emitindo fóton por fóton, você sabe que ele com certeza vai passar por uma das duas fendas ou ele pode bater no anteparo? Direto? Não, ele tem que passar. Porque o anteparo... Não, desculpa, na parede das fendas. Ah, certamente tem. Na parede... Não, você está jogando os fótons. Alguns vão bater onde não tem a fenda. Aí eles não vão passar. Tá? Para eles passarem, eles têm que passar ou por uma fenda ou por outra. O ponto é que se você tentar descobrir por qual fenda ele passou, quer seja fóton, quer seja elétron, se você tentar fazer qualquer truque para tentar dizer qual das duas fendas ele passou, você não obtém mais as franjas, porque você destrói a interferência. Você interferiu com o seu objeto, ou quer seja barrando ou pondo um detetor, você destruiu as franjas de interferência. É legal.